seja feliz, porque o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Saudações, queridos irmãos. Com muita luz, com muito amor, chegamos a mais uma sexta-feira de inúmeras bênçãos, de inúmera harmonia e trazendo a todos os corações a presença viva de Jesus, dos bons espíritos. E hoje, com a volta do querido amigo Robson de novo, às lives. Seja bem-vindo, meu querido Robson. Boa noite, família Portal Paz. Boa noite, Jordelei. Muito alegre de estar aqui de volta com vocês. Vamos ver se volta a centralizar a mente. Estamos aqui atentos ao que está acontecendo. Volta sim, logo. Volta. Já, na verdade, já voltou. Hoje já teve um monte de gravação. É verdade, hoje já tivemos bastante coisas. Vamos fazendo as coisas de acordo com o ritmo que é necessário, né? Não adianta apressar o carro de boi. Exatamente, né? E no andar da carruagem as melancias se arrumam, né? Tem os velhos bordões do interior que sempre funcionam bem. Tivemos hoje um dia bem produtivo, né? Com inúmeras gravações, com inúmera produção de conteúdo, né? Fazendo os testes agora, porque o YouTube está dando um probleminha conosco, o Robson, tu não tem ideia. Todas as músicas que nós colocamos e aberturas, eles trancam. E aí a gente tem que criar. Aí tá a Yuka. Opa, não era isso. Aí tá a Yuka aqui, que é uma das voluntárias do portal, fazendo vinheta, escolhendo música de tudo que é jeito. Por isso que nós estamos testando. Essa de hoje é um deles. Mas eu já vou cumprimentar todo mundo que está aqui. Mas antes, né, já chamei o Robson, já estamos conversando, eu preciso falar desta pessoa, deste ser humano que está aqui representando minha mãe, minha querida mãezinha, neste mundo encarnado aqui. Te amo, mãe, espero que a senhora esteja bem, que as dores já tenham passado. Imagino que o pai esteja aí do lado também e gostaria de saber se eles já estão bem, se as dores já estão caminhando direitinho. Quando puder, só manda um ok, porque o filho desnaturado aqui não ligou para saber. Tá? E então eu já me entrego também, né? Já para não ficarem dizendo Jordelei é um ser de luz, Jordelei é um ser de luz, não sei o que. Não, ó. O Jordelei tem esquecido de ligar para o seu auxílio, Dona Zenaide. Boa noite, Dona Zenaide, seu ao seu, né? Muita saúde para vocês dois. Muita coisa boa, né? Que a gente precisa desejar sempre. Vocês se cuidem, fiquem bem. Porque com o lançamento do filme, e eu não estou fazendo propaganda, mas com o lançamento do filme Indiana Jones, meu pai achou que estava muito tranquila a vida dele. Ela resolveu se aventurar na frente dos veículos, empurrar, pular, fazer um monte de coisa assim, né? Brincadeira. Dona Elma, que Jesus te abençoe sempre, com muita luz, com muita paz, com muito amor, te dando sempre em dobro. Mas, bem, eu peço a vocês que me deem uma desculpazinha, porque eu estou um pouco aéreo, pelo cansaço. Eu realmente estou cansado. Então, eu começo a falar alguma coisa, daqui a um pouco eu me perco, até porque eu estou falando mesmo, tá? Mas bem, vamos lá dar boa noite à Ilka, que está colocando aqui todos os dados para o encontro do dia 12. Mudou aqui. O Alan, a Lira de Campos, a Dineide, a Maria Anunciata, a Maria Marques, Miriam Giovannone, a Vânia Simão, Zé Abreu, Reinaldo, Letícia Caroline, Célia, Diele, Elizabeth Marques, Aldrey Alves, Juraci Celes, Maria Emília, Elisa Carline,
a Denise Cristina, a Dona Elma, Maria Emília, que Deus te abençoe imensamente, minha querida irmã Maria José, Ana Vitória, Elizabeth, Marcos Correia, Alaide, Victor Lemos, parabéns, Victor, aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita prosperidade, e que tu continue sempre essa pessoa incrível que tem sido sempre conosco aqui. Vera Lúcia, Vânia Luz, Zenaide Nogueira, Patrícia Pinheiro, Andréia Costa, Juraci Seles, Johnny Boy, Lupe Leite, obrigado, Miriam Giovannoni, muita luz, muito de tudo para vocês. Rosana Viestel. E assim começou a repetir bastante, então esses são os nomes que representam todos que estão aqui. Mas antes de mais nada, eu preciso fazer um elogio, um agradecimento, não é um elogio, um agradecimento a todos os voluntários do Portal Paz, né? Aqueles que têm a cara tapa nos vídeos e aqueles que trabalham silenciosamente nos bastidores, produzindo sempre muito conteúdo, e vocês já podem ver que o portal está repaginado, está com uma cara nova nas redes sociais, e isso está sendo muito bacana. Então, quando quiserem mandar mensagem, lembrem que não é o Jordelei que responde no Instagram. Às vezes eu olho, mas não sou eu que respondo o Instagram do Portal Paz, tá? Mas continue mandando mensagens, marcando, remarcando e sugerindo o trabalho, e assim a gente vai fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Robson, como estamos com o livro? Pois é, então na última leitura encerramos o livro de perguntas e respostas, né, de Chico Xavier, e agora vamos iniciar um novo livro no mesmo estilo, que tem o título de O Essencial. É uma série da FEB, são capas coloridas, né? O último tinha a capa roxinha, com o desenho do Chico, uma caricatura, e esse é com a capa amarela, e tem o título O Essencial, são recortes do Espírito Emmanuel. E o primeiro capítulo tem o título de Vem e Auxilia. Acendeste mais luz na inteligência, e por isso consegues observar mais longe o campo das necessidades humanas. Sabes onde se oculta a ignorância, suscitando a carência de luz, e onde se alteia o brilho do conhecimento enobrecido, que te faculta o reconhecimento da universalidade da vida, a prenunciar-te o júbilo da consciência cósmica. Entretanto, não ouvides estender a mão aos companheiros que renteiam contigo, chegando da retaguarda. Muitos se marginalizaram nas trevas por desconhecerem o caminho que já podes trilhar. Ontem, igualmente tateavas, hoje conheces. Reparte o pão da luz espiritual que amealhaste, a fim de que outros se nutram dele, de modo a buscarem por eles próprios a riqueza da instrução que usufruis. Não reproves aquele que ainda não dispõe da força precisa a fim de acompanhar-te. Ei-los que te aguardam as diretrizes. Tem uma conclusão aqui, pode ler? Pode sim, Robson. Sabes que ninguém adquire a elevação espiritual por osmose. Em razão disso, todos os irmãos que vacilam na estrada entre a negação e o sofrimento, entre a dúvida e o desânimo, não te reclamam prodígios que lhes operem a renovação do mundo interior de um momento para o outro. Todos eles, filhos de Deus, tanto quanto nós, são criaturas que se candidatam à escalada para a vida maior, e para isso te rogam apenas o calor da simpatia e uma réstia de luz. Oh, bonito, não tinha como não ler isso. Não tinha. Eu acho que uma das coisas, né, que essas conclusões trazem é sempre a lembrança de que nós todos somos capazes, né? Às vezes a gente vem aqui imaginando assim, o mentor deve fazer tais coisas por mim, né? O Jordelei vai fazer a prece por mim, o portal tem tais capacidades, né? E às vezes a gente esquece que nós também temos, né? Claro que a gente aqui se reúne numa egrégore e a gente se
agrupar traz força para cada um de nós, e isso é que faz a beleza do portal. Não é como se fosse essa sensação de que alguém vai fazer algo por, né? Mas o grupo tem uma união e essa união executa uma coisa maior, né? Ninguém consegue alcançar as coisas sozinho. Até vai a um certo ponto, mas chega um momento em que as coisas começam a ser muito travadas. Ideias, conceitos, informações, às vezes até mesmo um abraço, né? Nos renovam todas as oportunidades e chances que nos fazem ativos novamente. E isso é algo incrível. E precisamos concordar, Emmanuel, ele tem a capacidade de falar com tanta simplicidade, coisas tão delicadas e profundas, né? É verdade. Simples, direto e bastante claro, né? Exatamente, exatamente. O pessoal está aqui no chat, peço a vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajuda bastante. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E não esqueça de dar um like, porque esse é o processo da caridade para conosco aqui, trazendo sempre o auxílio e fazendo que o canal seja mais recomendado, né? Assim, a gente espalha cada vez mais essa mensagem e esse caminho todo, que não tem sido fácil, mas tem sido de um aprendizado gigantesco e belo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Em relação a... O pessoal está falando, traz para o Rio xícaras, camisas e tudo. Eu não sei se eu consigo levar. Se eu puder levar, eu levarei. Porque provavelmente eu vá de avião. E de avião não tem como levar uma carga extra, né? E mesmo que eu vá de carro, não vai ter quem deixar cuidando das coisas, né? Porque eu não vou conseguir atender um bazarzinho que vai ter ali, fazer a palestra, fazer cirurgias, tudo ao mesmo tempo. Não vou conseguir fazer. Então, não sei se poderá ocorrer. O que sim levarei são livros. Os livros eu pretendo levá-los, sim. Não sei ainda como, mas pretendo. Mas até lá muita coisa pode mudar, então, né? Pessoal, hoje é noite de cirurgias espirituais, uma vez mais. Então, eu peço a vocês que deixem a água por perto, que isso fará o processo da fluidificação. Pode ser água na xícara, assim como pode ter uma garrafinha ao lado. E porque sempre é bom a gente ter água, né? Bastante água para consumir. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, uma vez mais somos gratos por tudo que temos recebido. E com humildade em nossos corações, pedimos a permissão para adentrar em tuas correntes de amor e de luz, para que seja feita a sua vontade e não a minha. Peço permissão aos seres de luz que aqui se manifestam, aos mestres ascensos, a todas as falanges de amor, de paz e de trabalho, de esquerda, de direita, mas com amor se entregando ao trabalho do auxílio e da assistência, para conduzir para a cura, para a luz e para o esclarecimento. Com humildade, uma vez mais, rogamos pelos nossos familiares, rogamos por aqueles que amamos, rogamos por aqueles que precisamos aprender a perdoar. Ilumina os nossos lares, Senhor, trazendo a boa nova, a esperança, a paz e a prosperidade e a cura manifestada em todos os estágios da vida. Trazei-nos também, Senhor, a presença que fortalece o bem-estar e o equilíbrio sobre todos aqueles que convivemos. Mas permita que esta mesma força também esteja no coração, na mente, no corpo daqueles
aos quais preciso aprender a ter paciência, a tolerar e a perdoar. Mostra-nos o caminho, aquece as nossas mãos com a tua energia, ilumina os nossos corações como o ser de luz que tem nos dito que somos, e expanda, Senhor, a luminescência das nossas almas, a fim de transpor todos os obstáculos, derrubando e destruindo qualquer energia que não seja compatível com a tua manifestação de presença, Senhor. Com o poder do amor, da simplicidade e da humildade, com a presença sublime, Senhor, dos teus enviados, damos por início esse trabalho, pedindo para que nos envie o irmão de luz mais indicado para conduzir, para orientar e para dirigir os trabalhos desta noite. Saudações, amados e bondosos filhos de Deus. Como vocês estão? É com imensa alegria que uma vez mais nos reunimos em nome do Cristo para servir de amor, para servir nas falanges do amor e da paz, renunciando a nossa maldade, a nossa ignorância e abraçando a nossa pequenez e o nosso brilho. A vida a cada minuto da existência cronológica da matéria sofre inúmeras alterações. Células envelhecem e terminam o seu ciclo, enquanto outras se renovam e fortalecem. A transformação evidente na epiderme, que a cada dia, que a cada ano, ganha um traço a ser estampado na beleza do ser humano. Vai modificando da pele sedosa de uma criança a muitas vezes a pele enrugada e judiada de um ancião. A cada processo que a vida toma curso diante da nossa existência, vamos ganhando inúmeros pontos de experiência. E então começamos a observar que neste, porém, alguns avançam mais, outros menos. Seria isso um processo da evolução espiritual, onde mostraria que os seres mais adiantados e evoluídos possuem uma capacidade maior de absorção do que os outros? Ou se trataria
apenas de uma entrega. Claro, estaríamos sempre divididos nos dois ângulos de visões da humanidade. Mas precisamos reforçar o segundo exemplo. Aquele que os traços, que o dia, que a noite, que a experiência, quase que forjada como uma lâmina afiada a ferro, a fogo e a marretadas, incansáveis marretadas nas bigornas mais duras que conhecemos. Aquele ferro ganhando forma e lâmina. Na nossa existência, se comparássemos ao forjar do metal, não de uma arma, como citado anteriormente, mas até mesmo de uma armadura, passaríamos pelos mesmos caminhos. Do fogo, da forja e do alinhamento pelas marretas. Então, quando olhamos diante de nós a imagem refletida em nossos espelhos, nos deparamos com seres anciões, independente da idade cronológica, anciões. Quando olhado a ordem desta existência corpórea, então veremos muitas vezes uma discrepância em maturidade entre A ou B. Devido um ter nascido há 10 anos, outro há 50, 60. Então, rapidamente descobrimos o nível de comprometimento e de maturidade entre um e outro. Quando desvendamos as cortinas da matéria e adentramos no universo do infinito, estas proporções deixam de existir. E por vezes aquele que na face corpórea era mais experiente, transforma-se em pura imaturidade na imensidão do infinito. Vivemos este paradoxo constantemente e precisa ser reorganizado e organizado nestas proporções. Temos a principal tarefa, a elucidação do espírito diante da matéria. Educar a matéria para que seja o espírito o seu guia, o seu orientador, o seu GPS, a sua informação. E não dominado e tombado pelos instintos mais selvagens e primitivos, subjugarmos o ser inteligente que somos diante da brutalidade que ainda existe em nós. À medida que o tempo, que a vida vai passando, então olhamos para trás com os efeitos da idade exposta na pele, percebemos que inúmeras das lutas, das revoltas que sustentamos no passado eram em vãs e desnecessárias. Onde uma conversa sadia e saudável teria produzido os mesmos benefícios, se não ainda mais. Não rompendo as amizades,
não rompendo as sociedades e não rompendo jamais o convívio do ser humano, as mais diversas formas da manifestação da vida. Em breve, para o calendário espiritual, a longo prazo, para o calendário terreno, seremos convidados para o regresso à nossa pátria definitiva. E esta é a principal pergunta que precisamos nos fazer. Se neste momento fosse o momento da transição entre um estado da vida e outro, do que eu me arrependeria? Quando olhamos com o olhar do arrependimento, quando não é mais possível arrepender-se, então compreendemos a importância de amar e de perdoar, de abraçar, de não brigar e de dizer incessantemente, eu te amo. Hoje, precisamos estar com os dois pés em terra. Lembrar que para saudar o Criador, poderíamos pôr os joelhos em terra. Mas nesse instante, é os pés plantados no chão, enraizando-se neste planeta que é belo, que é digno e que é justo. Então, neste gesto, conseguimos transformar tudo aquilo que estava ao nosso redor em forças primárias, trazendo-nos as revigораções e os fortalecimentos. Neste momento em que reunidos para os trabalhos das cirurgias espirituais, trabalhamos com os 4 elementos da natureza: a terra, o fogo, o ar, a água. Fazendo com que cada um destes elementos possam interagir com o corpo, com a mente e com o espírito. Pois sabemos, queridos e amados filhos de Deus, as duras provações que ambos têm enfrentado neste solo sagrado e abençoado. Mas é graças a este movimento que tem conseguido transformar o seu pequeno mundo de provas e expiações para de regeneração. Então, como conselho de amigo, em uma noite em que nos dedicamos às cirurgias, perdoai aquele que vos agride e abençoai aqueles que vos perseguem. Paz e luz. Saudação, meu querido filho. Como você está? Saudações, mentor. Muito alegre de estar nesse diálogo contigo novamente, né? Temos sempre traçados bons diálogos, não é, meu filho? É verdade, o que foi ao ar na semana passada, especialmente estou precisando revisar. São diálogos enriquecedores. Ou refaça as perguntas que respondo.
certo. Mas eu acredito que hoje vamos dar oportunidade, né, para as pessoas que estão aqui no chat. Já tem bastante perguntas aqui, mentor. Então, vamos a elas, meu filho. Certo. Uma pergunta que apareceu de duas maneiras diferentes, mas no fundo é o mesmo tema. A Juliana Alves disse: Querido mentor, como manter a vibração elevada? Às vezes sinto um desânimo que afeta em várias áreas da minha vida, e na maioria das vezes sem justificativa. Gratidão. E o Alan Bryan fez uma pergunta assim: E aí, mentor, como posso conciliar a minha prática espiritual com as atividades do dia a dia? Gratidão. Ambas as perguntas se direcionam para o mesmo caminho. Começo pela explicação da segunda para explanar a primeira. As práticas mediúnicas, meu querido filho, não são separadas da vida cotidiana. A mediunidade não tem um dia, uma hora específica para trabalhar. A mediunidade é 24 horas, em todos os lugares que você estiver. Então, desenvolver a capacidade da paciência, da tolerância, do respeito, da humildade, lá na sua vida cotidiana, é prática mediúnica. É praticar a mediunidade. E não tem nada, veja, do que pegar caneta e papel e tentar escrever. A mediunidade na prática, ela se dá na sua vida, na sua jornada de trabalho. A um médico, a um psicólogo, a um psiquiatra, reticências, a um músico, e aí podemos ir todas mesmo as profissões, que envolvem contato direto com uma ou duas pessoas ou mais, a mediunidade se fará presente. E é neste ambiente que a mediunidade será uma bênção em sua vida, e não nos atendimentos espirituais. A função, transformar o ser em algo melhor, transformar-se em um ser humano melhor. Agora, quanto às oscilações energéticas, minha querida filha, é exatamente a gangorra em que estamos inseridos aqui no Rio Grande do Sul. Há muitos picos e muitas baixas de energia. Todos os dias transitamos 4 a 5 vezes por esses estados bastante alterados de ansiedade, de nervosismo, de insatisfação. Então, hoje, desenvolver a mediunidade não é estabilizar sempre na mesma frequência. Ter a sua faculdade mediúnica é saber como agir de forma amorosa nos dias de pleno esplendor e também nos dias de extrema amargura. Saber lidar com ambos as frequências para que quando estiver muito em alta, tentar equilibrá-la para ficar sempre no equilíbrio e assim permanecer no mais tempo. E quando as densidades baterem, fazer um esforço interno para se compreender, para compreender a si mesmo as limitações da matéria, as limitações dos empregos, e então também ascender de uma forma mais rápida. Mas a vida, minha filha, é uma montanha russa com infinitos loopings. Mas venceremos, como temos vencido todos os dias. Obrigado, mentor, pela explanação, que acaba atendendo também muitas outras pessoas aqui presentes e que fazem perguntas semelhantes. Agora tem uma pergunta sobre doença autoimune. Então, o Falando Francisco... sobre a diabetes tipo 1, né? Exatamente.
Mentor, o que fazer em relação a uma doença autoimune, como o diabetes tipo 1 do Francisco Mateus? A diabetes é apenas uma das doenças autoimunes. É possível a cura completa pelos tratamentos espirituais? Sim, é possível. Não vemos constantemente, mas é possível. Assim como todas as demais doenças. Mas precisamos lembrar, acima de tudo, a importância da fé. Porque é a fé que nos move e nos faz crescer. Claro que estas palavras ditas assim parecem soltas ao ar e sujeitas a inúmeros ganchos que nos remeteriam a caso de pouco respeito para com todos. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Nós, na grande maioria, não respeitamos as coisas ao nosso redor. Nós jogamos o nosso lixo no chão, em vez da cestinha a cada 50, 100 metros de caminhada. Nós optamos por sempre tirar vantagem diante do nosso semelhante quando nos encontramos numa condição mais severa, mais justa. Nós sabemos da importância da atividade física, do cuidado com os alimentos, mas mesmo assim, sabemos e não praticamos. Temos uma certa teimosia interna que está no íntimo de todo ser. Apenas Jesus não ouvimos com esta presença energética. Mas todos carregam esta indisciplina que estará sempre apontada e direcionada para algum ponto frágil da nossa evolução. Por vezes físicas, por vezes morais, por vezes estruturais. Mas demonstramos. E então o nosso corpo entra num estado patológico muito intenso, onde todas as células começam a ser contaminadas, gerando cada vez mais desequilíbrio à estrutura corporal. Claro que toda doença física, espiritual, mental, ela traz provações a todos, aquele que o vive e aqueles que o cercam. Não estamos ainda adentrando no quesito tarefa com a doença. Mas veja como recentemente ocorreu. Sábado, 3 casos de diabetes. Os 3 casos não estavam cuidando de sua alimentação. Nem com o uso 3 vezes ao dia de insulina, controlavam e cuidavam sua alimentação. Nestes casos, veja, a espiritualidade vai, trabalha, limpa o organismo, deixando alcalino, neutro, e poucos minutos ou horas depois, volta aos hábitos antigos. E uma vez mais, picos perigosos das doenças autoimunes. Claro, estou falando apenas de uma, mas há tantas.
E elas são, sim, tratáveis e curáveis. Mas o que nós precisamos perguntar agora, não apenas pelas doenças, mas o nosso comportamento como ser reencarnado diante das patologias que conhecemos. Quantos irmãos e irmãs que preferem ganhar 20 a 30 quilos para realizar uma cirurgia? Sim, ganhar de 20 a 30 quilos para poder se operar, enquanto poderia colocar todos os esforços possíveis para eliminar 20 ou 30 quilos, que teria um efeito muito mais duradouro, pois ocorreria da mudança pela prática esportiva, que é indispensável para o reequilíbrio energético da matéria e do espírito. Oikenaz, meu irmão, eu não gosto de atividade física. Não se trata de gostar ou não. A pergunta que eu sempre faço, mas você se gosta pelo menos? Todos responderam que sim. Então, eu respondo. Então vá caminhar para você continuar gostando de você. Vá praticar algo, vai se mover, vai trocar a toxina que está impregnada em seu corpo e que é expelida e eliminada pelo suor, pela urina, pelas fezes. Alimente o seu corpo com água saudável para hidratar e higienizar internamente nosso veículo. Então, diante de todo este processo de cura interior, as doenças autoimunes se tornam mais fáceis de tratar, de tratamento. E muitas vezes elas se acalmam ou até desaparecem. Físico e espiritual. Quando trabalharmos ambos juntos, teremos o ponto de equilíbrio necessário. Obrigado, mentor, pela explanação. Sempre é muito importante cuidarmos da saúde de maneira global. E como o assunto é saúde e hoje tem as cirurgias, né? No chat tem muitos pedidos de ajuda quanto à saúde, inclusive saúde mental, depressão, né? Eu vou fiz ler. questão, meu filho, agora, na pergunta anterior, falar o que era a pergunta antes de você dizer. Porque assim, muitos dos nossos irmãozinhos ansiosos no chat poderão compreender que os nomezinhos ali colocados, os pedidos ali realizados, nós estamos observando, encaminhando e tratando. É verdade, isso é um reforçador da fé, é incrível, não é? Porque é como se fosse uma materialização da atenção de vocês. Então, eu vou ler um dos pedidos, mais no sentido de representar os outros pedidos, mas como o mentor disse, todos são assistidos e todos estão sendo alvo da atenção espiritual, né? A Maria Marques disse o seguinte: peço auxílio aos mentores para minha mãe, Maria Aparecida Canassa. Nasceu no dia 14/7/38, está internada na UTI com Covid e não está respondendo ao tratamento. Se puderem ajudá-la, sou grata. Vamos ajudar sim, minha filha. O caso dela é bastante adiantado devido às inúmeras dificuldades respiratórias que ela está. Mas nós vamos ajudar, sim. Obrigado, mentor. E também, como sempre, né, muitos pedidos de notícia e de palavras de consolo quanto às pessoas que já desencarnaram. A Maria José é uma das pessoas, ela disse: boa noite, mentor. Seu Pergunta. Severino. Exato. Será que o senhor poderia me falar algo sobre meu marido Severino Villanova, filho?
que desencarnou dia 27 de dezembro de 2020, por favor? Até pouco tempo atrás, ele se encontrava bastante confuso, minha querida Maria José. Nós temos acompanhado seu Severino e ele tem tido melhoras incríveis. Então, hoje eu posso lhe dizer que ele está bem. Mas reforço também que a saudade de ambos os lados é sempre intensa, como é deste lado. A saudade que você sente é a saudade que ele sente. A revolta que muitas vezes temos é a revolta que muitas vezes eles também sentem. Então, continue sua vida, siga sua caminhada, pois ela é bela e especial ainda, minha querida filha Maria José. Obrigado, mentor. Agora uma pergunta de ordem mais técnica do Sandro S. Cavalcante. Ele disse, mestre, chamou o senhor de mestre, posso acessar o registro acástico? Isso é realmente possível? Precisa de autorização do mentor pessoal? Como funciona isso? Meu querido filho, mestre São Jesus, sou só um amigo espiritual, que acompanha, que ilumina e que auxilia quando pode, com todas as forças e o amor que possuo. Quanto aos registros akáshicos, eles existem, sim. Acessá-los é que é um pouco mais difícil. Hoje, e nós estamos falando de 8 bilhões de seres humanos reencarnados, um pouquinho mais, talvez. 0,9% tenha a permissão e a habilidade de acessar os registros akáshicos. E eu vos digo, não são os terapeutas, mas espíritos reencarnados que podem acessar para auxiliar. Imagine você conseguir hackear uma gigantesca empresa de segurança e de finanças. A quantidade de lesões que você poderia causar alterando apenas um algoritmo qualquer daquele acesso. Diante de nós, seres humanos falhos, que habitamos este mundo de terceira dimensão e assim permaneceremos por muitas décadas e séculos ainda, acessar o registro akáshico de um irmão, sem termos a condição de suportar a informação ou de transmiti-la, e aí a maturidade para recebê-la, não teríamos estruturas energéticas. E muitos dos que acessaram os registros sem preparo, hoje não conseguem mais manter o equilíbrio e a sanidade mental. De tamanhos distúrbios causados por esta imprevidência. Claro que vivemos num mundo onde todos ou alguns querem ter a informação primeira, a privilegiada. Nós falamos
há inúmeros, dezenas de séculos, a importância da reforma íntima, da autoconstrução. E ainda não entendemos. Quando me reequilibrei, após minha última desencarnação, começando nos auxílios, nos amparos, e passaram-se longos séculos depois disso, abençoado filho. Até este instante atual, eu só tenho acesso a pouco mais de 20 existências. Pouca coisa mais. O argumento, quando questionamos, é que não estamos preparados emocionalmente para visitar as consciências mais antigas. Imagine, hoje, você olhar para todos aqueles que você ama e, numa fração de segundo, descortinar o véu e você ver que realmente eles foram e são na sua existência. Isso burlaria por demais a lei do livre-arbítrio. Mas, mentor, e se entrarmos para buscarmos um dado específico para uma cura? Mas as doenças manifestadas no espírito e na matéria, elas não são exatamente os pontos aos quais nos trouxeram a esta existência abençoada para resgatar? Então, continuamos nas mesmas dúvidas. Eu, como amigo, como irmão mais velho, vos diria: amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu semelhante como a você mesmo. Então, se ame como você é, com as dores, com as feridas, com as lamentações, com as queixas que você possui, com os defeitos e com as qualidades, com os acertos, com as resiliências, com as paciências e as tolerâncias, as quais você conquistou pelo seu suor. E busque sempre, sim, internamente o registro do seu amor, para que este amplie-se dia após dia. Obrigado, mentor, pelo esclarecimento. O alerta sempre é importante. Agora são 19h54. Convido a todos a respirar profundamente, a relaxar o corpo, a fechar os olhos e estender as mãos, suas palmas das mãos para cima. Neste instante de silêncio, benfeitores do amor trabalham sobre você, dos seus pés à sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela oportunidade sublime de servir a causa nobre do amor e da paz. Obrigado, Senhor, por trazer a estes lares e a estes corações as transformações mais sublimes, que cura, que restabelece,
que harmoniza e que transmuta o que é necessário. Agradecidos por este momento, Senhor, damos por encerrado este trabalho. Que assim seja. Paz e luz. Então, hoje, o mentor Oikenas falou de uma maneira bastante nova sobre esse tema que já está um pouco antigo, no sentido de que sempre está presente aqui nas nossas lives, né? Sobre a nossa transformação de provas para regeneração. E ele lembrou sobre as fases da vida. Então, como começamos crianças com a pele lisa e viramos anciões, né? Com a pele enrugada, e como cada uma dessas marcas significa uma evolução, e pediu para a gente imaginar quanto essas experiências somadas, né, especialmente pensando em vidas passadas, devem ficar marcadas na nossa identidade. E ele falou muito sobre agredido e agressor, e o quanto nós vamos revezando nesses papéis, e como isso vai fazendo com que o nosso aprendizado vá pegando vários ângulos de visão sobre o mesmo assunto, e que todos os ângulos são necessários. Eu achei isso. Então foi isso, Jordelei, um resuminho de muitas coisas que aprendemos aí com vocês, com você, como Foi instrumento muita coisa e o mesmo. mentor. Voltei enjoado, voltei com náusea. O fluxo de energia foi muito grande, né? Algumas pessoas dizendo que tiveram várias sensações físicas enquanto estava escutando a palestra, e na oração final o mentor disse textualmente, né? Vocês estão tendo a energia trabalhada pelos orientadores e pelos assistentes do portal, né? E isso é muito fácil da gente sentir. E hoje também ele fez, assim, bastante, eu não vou dizer ostensivo, né? Mas ele fez bastantes momentos assim de mostrar para a audiência que ele está sintonizado com o que está sendo escrito no chat, com os nomes que estão lá, com os pedidos que estão sendo colocados ali, né? Acho que isso é importante para reforçar a nossa fé, inclusive a minha, que às vezes eu fico pensando assim, e como está a minha intuição para escolher perguntas ou para colocar os nomes, né? E a gente via que ele se antecipava várias vezes. Que bom que ele fez isso. É sempre bom, né? Porque, claro que surge, é normal surgir a dúvida, é normal tudo isso. Então, toda vez que vocês me questionarem alguma coisa, não precisam se preocupar, porque eu não ficarei ofendido jamais. Muito pelo contrário, eu gosto muito quando é colocado de frente a frente, assim, porque nos obriga a estudar. Obriga a gente a ter que estudar a nós mesmos, desde a comunicação, desde tudo. E é assim que a nossa mediunidade progride, é assim que a gente avança. E obrigado a todos vocês por estarem aqui, e obrigado, Robson, também, por estar aqui sempre ajudando, assim como sempre todos têm feito. Vamos com fé, nós vamos sempre caminhando juntos e vamos recebendo muitas bênçãos mesmo. Bom fim de semana. Para nós todos.